Sérgio, seja bem-vindo ao nosso café da manhã. Obrigado. Às 10h33 a gente começa falando, né, é como no meu editorial de abertura eu falava, né? Qualquer tipo de maquiagem ou antessala do discurso nazifascista, ele desavergonhou, né? Hoje nós temos um sindicato não é um sindicato, não é uma reunião da extrema-direita na posse do Trump, é um sindicato do fascismo, reunido, né? Como fosse um covil dos vilões de desenho animado, né? No mesmo momento em que nós temos um Steve Bannon fazendo saudação nazista, que nós temos esse sujeito que eu denuncio aqui no Brasil com um grupo com 1.800 pessoas. 1.800 pessoas operando a partir de um grupo com propostas nazistas de extermínio de minorias, de treinamento no leste europeu, segundo ele, para caçar esquerdistas e assim sucessivamente, com venda de armas e tudo. Tudo denunciado no Ministério Público, né? Nós temos, ao mesmo tempo, as táticas Goebbels do Nicolas Ferreira ganhando uma projeção incomensurável, e nós temos a legislação das Big Techs virando papel para o cachorro fazer cocô, né? Com todo respeito. Dentro de toda essa atmosfera de enxofre subindo do chão, como é que a gente faz daqui para frente, Sérgio, em termos de resistência comunicacional, operacional, né? Legislativa mesmo? Como é que vai ser daqui para frente? Seja bem-vindo. Opa, Thiago, essa é uma questão muito complicada, né? Mas eu acho que a gente tem que aprofundar a luta pela regulação das plataformas, principalmente colocando as plataformas de uma maneira mais visível. Elas são invisíveis. Elas operam com sistemas algorítmicos e distribuem conteúdos, controlam o que a gente vê. Ela tem uma tapeira, ela reduz a realidade e faz, na verdade, as pessoas verem determinados conteúdos com muita frequência. Então, elas modulam a atenção das pessoas. Nós precisamos atuar sobre esse mecanismo, mas isso não vai impedir que as plataformas continuem concentrando o poder econômico, político, e priorizando os grupos que ela quer priorizar, porque o sistema algorítmico ele não é visível para quem é usuário da plataforma. Bom, então nós vamos ter que fazer a transparência virar algo real, né? Uhum. E garantir que elas não pratiquem a censura, porque apesar deles falarem que estão garantindo a liberdade, quem pratica a censura, tem que ficar muito claro isso, é o YouTube, é o Instagram, é o Facebook, são essas Big Techs. Por que eles praticam? Porque eles reduzem a visualização, eles reduzem a distribuição de conteúdos daqueles que eles querem prejudicar. E eles beneficiam de aqueles que pagam e aqueles que têm o discurso ideológico favorável a eles. Teve uma pesquisa feita por uma universidade com o antigo Twitter, um ano antes do Elon Musk adquirir o Twitter, tirá-lo da Bolsa de Valores e fechar o controle, sendo um brinquedinho dele próprio, né? Ele não tem que prestar conta para nenhum coletivo, ele manda e desmanda no Twitter. Há pouco, vocês devem estar reparando, toda vez que você entra no Twitter tem uma postagem do Elon Musk, você é obrigado a ver. Uhum. Mas, voltando a essa pesquisa feita na época do Twitter e não do X, o que mostrava? Que em 7 países, 6, ficou constatado claramente que o algoritmo do Twitter beneficiava o discurso de direita. Eles comprovaram isso porque eles tinham acesso à operação interna do Twitter. Bom, hoje, ninguém tem acesso a essas operações dessas Big Techs. Elas fazem o que fazem sem controle democrático de ninguém. Elas praticam a censura privada, que é a pior delas. Você não tem a quem recorrer e muitas vezes você nem sabe que você está sendo censurado. Então, a regulação é uma questão que nós temos que tratar e a gente tem que transformar isso numa campanha popular, tem que mostrar como isso prejudica as pessoas. Segundo problema, né? É o problema que regulação não resolve tudo. Regulação é a regra do jogo. É como no futebol. Você tem impedimento. Então não pode fazer gol impedido. Tá lá uma regra.
A gente vai colocar... Agora, a regra não ganha jogo. De fato. Regra não ganha jogo. Aí que entra a minha questão. O Estado deveria, ainda dá tempo, por mais um tempinho, ele deveria promover a produção de conteúdos autênticos, conteúdos factuais, conteúdos históricos, conteúdos de diversidade. Ele deveria promover isso, porque isso é uma questão da democracia. Você imagine a gente abrir um edital para criar alternativas às plataformas das Big Techs. Aí você fala, não, mas não pode fazer isso. Pode, deve fazer isso. Uhum. Por quê? Porque nós temos uma cultura pujante, nós temos criatividade brilhante, nós temos... Eu acho que só tem 2 países no mundo, isso é uma impressão, então eu não... É uma hipótese, tá? Só tem 2 países no mundo que tem... onde a cultura local, a música local é mais ouvida do que a música estrangeira. Eu acho que são os Estados Unidos e o Brasil. Porque nós temos uma... É só vocês olharem a quantidade de ritmos que a gente tem bombando. E um bombado, o outro também. E a gente consome, a gente escuta música estrangeira. Eu sou roqueiro, eu sou do jazz, mas eu sou do samba, eu sou do chorinho. Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades. A gente tem uma coisa... Eu sei que tá meio mal, assim, né? Mas você fala... Mas é isso, Sérgio. Eu concordo totalmente. Nós temos que, portanto, ter alternativa. Já chegou o limite da gente aceitar as plataformas como algo que não dá para enfrentar. Ah, não, nós temos que usar o Twitter, temos que usar o Instagram. Tem que usar, mas repare bem, os Estados Unidos, quando não... que tem essas plataformas todas ligadas ao Departamento de Estado americano, fazendo o jogo deles, e agora fazendo o jogo da extrema-direita, eles falam isso. Né? Tá lá os Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, e os caras do Google, que são espertos, ficam quietinhos, estão lá também com o Trump. Estão todos lá alinhados, vão usar essas plataformas para fazer luta política. Agora, vem cá. Lá, eles vão bloquear o TikTok. E eles dizem que são libertários. Libertários é o seguinte, eles não conseguem aceitar a diversidade. Nós somos o país da diversidade. Então é o seguinte, por que a gente não transforma isso em plataformas digitais? Não transforma isso numa profusão de criatividade. Aí você fala, não, mas você vai pôr dinheiro para a molecada ficar criando essas coisas? Sim. Sim. Aí você fala, mas isso é o quê? Isso é cultura. É cultura. A cultura, ela tem não só a expressão da arte, não só a expressão do esporte, porque esporte também é cultura. Cultura no sentido antropológico. Aquilo que faz parte da nossa cosmovisão, do nosso dia a dia, das nossas práticas interativas. Então, nós precisamos entender que a tecnologia também é cultura, é uma das principais expressões culturais. Então, cara, a gente tinha que bombar, abrir espaço para que os vários grupos disputassem com essas Big Techs. Como que é disputar com a Big Tech? Olha que interessante. Essas Big Techs precisam ser taxadas. Mas mais do que isso. Olha o que elas fazem. Elas criaram um mercado, Thiago, que vários de nós participam, que é o mercado dos influenciadores ou dos produtores de conteúdo. Hoje você tem, no Brasil, certamente mais de 300 mil pessoas que ganham algum recurso com essas plataformas. E esses caras estão na mão... A grande maioria deles vão seguir o que as plataformas falarem. Então, eles utilizaram aquilo que eles têm de sobra, que é capital. Eles concentram capital, eles têm money, eles têm monetização, eles têm grana. E aí eles compram. Então, olha só, nós precisamos colocar a nossa visão, a nossa cultura, as nossas possibilidades. Tem vários países que estão fazendo isso. A Rússia, por exemplo, se fala, a Rússia é um país controlado pela extrema-direita hoje. E é verdade.
As pessoas confundem. Uma coisa é a geopolítica, que dá um anteparo aos Estados Unidos. Outra coisa é internamente. A Rússia tem o Putin. O Putin é um cara de extrema-direita, gente. Não vamos nos iludir. Você tem a Rússia, antes do Putin ou durante o Putin, ela tem redes sociais próprias. O Yandex é uma delas. E não é porque tem proibição, não tem proibição nenhuma. A China tem uma política há muito tempo, ela deixa entrar qualquer empresa lá, mas não pode tirar dados do país. Uhum. São muito interessantes. Por quê? Porque o dado é a tua expressão, cara. É aquilo que expressa a sua cultura, o seu jeito, o seu comportamento, aquilo que você quer pode ser analisado a partir de dados. Só que aqui no Brasil a gente é permissivo. Você pega o próprio governo atual, que está fazendo vários esforços positivos na questão de tentar criar alternativas, mas são tímidos. E, por outro lado, na área núcleo duro da tecnologia, ele cai na conversa das Big Techs. As Big Techs vendem nuvens soberanas. O que é nuvem soberana? Eu ponho uma máquina da Oracle dentro do teu prédio e a máquina é controlada lá pela Oracle. Uhum. E eles dizem, não, mas é uma máquina que está no teu prédio. Por quê? Porque eles estão vendo que o mundo inteiro está lutando pelo controle democrático, os países que são democráticos, os outros pelo controle nacional. Uhum. Os Estados Unidos estão fazendo isso, né? Então, qual a alternativa que vem por aí, na minha opinião? As alternativas são regular, nós temos que avançar nessa luta, mas é insuficiente. Regular é garantir as regras democráticas do jogo. E não dar poder ao Elon Musk. O Elon Musk tem poder econômico, ele manda. A liberdade deles é muito próxima à ideia de violência. Por quê? Porque liberdade para eles é o cara que é poderoso poder aplicar o seu poder ilimitado, sem limites. Isso não é liberdade. Liberdade, para nós, é a liberdade democrática. A sua liberdade tem um quantum. E ela é igual à minha. Se não for igual, então não é democrático. Aí ele fala, mas eu sou mais forte que você, eu te detono. Então é uma liberdade de aplicação de força a deles. Uhum. Não tem nada a ver. A nossa liberdade cidadã, a liberdade democrática, é a ideia de justiça. E aí, que eu dizia, nós temos também, né, além da regulação, que fazer essa luta aí, que é de ter, na verdade, condições de enfrentar as Big Techs. E, infelizmente, para fazer isso no Brasil, nós vamos precisar do Estado. O problema é que o Estado ele tem uma gestão e a gente não está discutindo isso. E, enfim, fica essa ideia de que não dá para enfrentar as Big Techs, então a gente vai ficar vendido o tempo todo. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem como fazer novos arranjos comunicacionais e tecnológicos e fazer uma coisa que os outros países já fizeram. Eu fecho totalmente, quero tirar algumas dúvidas ainda, porque esse tema, eu penso que ele é o ponto de partida, ele é a bola no centro, já que a gente usa da metáfora do futebol e das regras, ele é a bola no centro, é por ele que começa a nossa avaliação de como fazer esse enfrentamento, né? De como estabelecer esse campo de jogo. Deixa eu chamar o pessoal, Sérgio, para entrar na conversa com a gente. Nós já batemos mais de 1.600 simultâneos, precisamos cada vez mais. Compartilhem nosso conteúdo, mandem para as outras plataformas, manda lá nos grupos do WhatsApp, compartilha a tela aqui do Sérgio Amadeu, printa, coloca no Instagram, bota o link junto, vamos levar o nosso conteúdo a mais pessoas. Nós já temos mais de 401 mil inscritos, no final de semana atingimos a linda marca de 400 mil, já somos 401.415 e buscando aí 500 mil de inscritos aqui no Diário do Centro do Mundo. Mas precisamos do financiamento, vocês são a nossa estrutura para o enfrentamento dessas Big Techs que denuncia aqui o Sérgio Amadeu. Então quem puder, vai mandando o superchat, vai mandando o seu pingo, é assim que o jornalismo independente corajoso, valente, combativo do DCM sobrevive. Deixa eu salvar também um grande abraço ao Álvaro Poglia, um grande jurista, doutor em Direito, que me contou aqui, Sérgio, outro dia eu te mandei, né, que a minha esposa fez mestrado de Direito com base na tua literatura, e o doutor Álvaro Poglia também mandou aqui, né, diz que você foi a base teórica aí do doutorado dele sobre regulamentação. Ele me mandou a tese dele, aliás, mesmo, né? Parabéns. Meu amigo aqui, viu, nós temos um time de futebol aqui, Sérgio, eu conto seguido aqui, é um time aqui na nossa cidade que joga eu, Leandro Demore do ICL, o Álvaro é o cara que cuida dos
dos nossos espetos lá, né? O cara que nos garante a parte mais importante do futebol, que é o pós-futebol com o churrasco, Claro. né? O melhor churrasqueiro da cidade aí, sem dúvida nenhuma, é um grande Isso amigo. aí. Olha aqui, ó, mas Sérgio, quando você falava, tem muita gente que pensa que quando a gente traz esse discurso, tem dois buracos, né? Quando eu trago para a soberania nacional, vamos dizer assim, o discurso das redes sociais, eu deixo ele sob a égide só de governo, de Estado, e aí com isso eu fico refém da transição de governo, ou eu levo ele para amplificação do mercado como uma iniciativa privada, e ainda assim corro os riscos, né, de ser dilacerado de dentro para fora, como tentam as big techs norte-americanas. Como fazer esse equilíbrio? Então, a questão da soberania digital, é legal você falar isso, viu, Thiago? Porque a gente precisa entender que o termo soberania, desde que ele é utilizado pelo Jean Baudin lá atrás, depois pelo Thomas Hobbes, pelo John Locke, pelo Montesquieu, pelos caras que travavam lutas, ele era um termo em luta. Ele não é essencialista. Não adianta você falar soberania, isso depende de cada época, depende. O conceito de soberania digital, eu acho que a gente tem que fazer um mix. Ele tem que levar em conta a nação. A nação é do ponto de vista do povo. Tem que levar em conta a nação, tem que levar em conta também a autonomia e a capacidade de governar aquilo que te dá autodeterminação. Então, vamos lá. O que acontece é mais ou menos assim. Você pega a Via Campesina, em 1996, ela viu que o termo segurança alimentar estava sendo dilacerado, dominado por grandes corporações dos alimentos, as big techs alimentícias. Sabe o que eles fizeram? Eles meteram o termo soberania alimentar. Hoje é usado até pelo Banco Mundial. E o que é soberania alimentar? Soberania alimentar pode ser aplicado pelo governo, mas é mais do que governo. Soberania alimentar é a possibilidade da comunidade, dos coletivos, da sociedade escolher o que plantar e o que comer. E aí enfrentar a indústria do veneno, garantir a agroecologia. Então, quando a gente fala soberania digital, a gente está se inspirando no movimento campesino, com essa mesma ideia de soberania para além do Estado, e também no movimento indígena, dos maores, que hoje se encontram, que estão na Nova Zelândia, que eles lançaram a ideia de soberania de dados indígena. Ele diz, eu não posso controlar minha terra se o branco vem aqui e extrai os dados para controlar o nosso povo. Então nós vamos controlar os dados das árvores, da água, de tudo que faz a vida maori. Ou seja, nós vamos controlar nossa herança, nós vamos controlar nossa cultura. Então, quando você fala, não, vocês aprenderam com os europeus a soberania de dados, que é outra coisa. Não foi com os europeus, não, foi com os povos originários. Porque eles logo perceberam que os dados são elementos cruciais. Eles são criados, mas eles visam construir instrumentos de dominação. Então, juntando essas duas coisas, eu digo, a gente tem que defender a soberania digital. E o que ela é? É a capacidade da nossa sociedade usar e criar tecnologias que garantam a nossa autodeterminação, a nossa criatividade e o governo daquilo que a gente quer. Então, na verdade, a gente tem um grau de soberania digital muito pequeno, porque nós não controlamos as tecnologias mais importantes. Mas os dados, que é uma parte da soberania digital, a soberania de dados, eu poderia dizer, está dentro da soberania digital, a soberania de dados nós podíamos avançar muito, controlando infraestruturas de armazenamento de dados e tirando das big techs o controle dos dados, porque os dados, eles se tornaram o insumo mais importante da inteligência de máquina, da chamada inteligência artificial, que não existe sem dados. E aí o que acontece? Nós precisamos controlar isso. Então é nesse sentido que eu falo. Nós não estamos defendendo xenofobia, nós estamos defendendo diversidade,
liberdade criativa, porque toda vez que esses caras tiram dados da nossa população, leva lá para os Estados Unidos, leva lá para essas big techs, elas constroem os serviços, os produtos e vendem para a gente, adequados a nós, com os dados que retiraram da gente. Então não dá. Então nós temos que manter a possibilidade de ser criativo, nós temos que manter a possibilidade de ser criativo como? Nós podendo trabalharmos os dados, a gente poder tratar esses dados aqui, ter infraestruturas para tratar e cada vez mais criar tecnologias que não sejam só réplicas dos caras, porque nós temos condição de fazê-las, a gente pode criar coisas novas, a gente pode criar coisas que são fundamentais para o planeta. Então claro. É isso.